Fala pessoal, tô aqui de novo. Eu quero começar uma sériezinha, né, uma minissérie no canal falando sobre a temporada dos brasileiros na Premier League, né, dos principais, de alguns dos principais times. E eu quero começar falando sobre o Richarlison, né, que foi destaque nessa temporada 18-19 do Everton. Bom, o Richarlison chega contratado do Watford, né, tendo feito um belo início de temporada em 17-18 com o técnico português Marco Silva. Depois o time cai de rendimento, o Marco Silva é demitido, entra o Ravi Gracia e o Richarlison passa a ser uma peça não mais essencial para o time do Watford como ele era com o Marco Silva. Termina a temporada em baixa e até perdendo a posição, né? Muito por conta da função tática que ele não fazia direito, né? Não conseguia executar da melhor forma jogando num esquema de 3 zagueiros, né? Ele era um ala pela esquerda, não tinha essa capacidade de marcação que o Javi Gracia exigia no time dele de 17-18 e acaba terminando como reserva da equipe do Watford. Bom, chega 18-19, o Marco Silva é contratado para o time do Everton, né? Um treinador com potencial, já tinha passado pelo Hull City, teve essa passagem com um bom início pelo Watford, depois com uma queda de rendimento, e chega ao Everton com o objetivo de tentar botar de volta nos trilhos, né, o segundo time mais importante da cidade de Liverpool, e uma das contratações que ele pede é justamente a do Richarlison, que tinha rendido muito bem com ele na temporada anterior. E o Richarlison começa a temporada 18-19 jogando como meia pela esquerda, né? Um jogador, essa é a posição que ele tinha mais rendido quando tinha jogado justamente com o Marco Silva na temporada anterior. Ele começa a temporada fulminante, fazendo muitos gols, sendo um dos principais jogadores da equipe, se não o principal jogador, mas no Everton muito inconstante e no Everton que apresentava um desempenho não muito bom. Fazer jogos muito bons e fazer jogos muito ruins também. O coletivo não era tão forte assim, e o Richarlison se destacava nesse time irregular como a peça principal, o cara que fazia mais gols, a principal válvula de escape num time do Everton um pouco com dificuldades de criação e num ataque não muito eficiente. O Richarlison se destacava nesse meio. Vai passando o campeonato e ele é colocado numa nova função, ele passa a jogar como um centroavante, como homem de referência, né, como 9. E pelo lado esquerdo passa a jogar o Bernard, também vou fazer vídeo sobre o Bernard, que fez uma boa temporada, e o lado direito com o Phil Walcott. Nessa função o Richarlison passa a ter um pouco de dificuldades, mas também se destaca em vários jogos. Ele é um jogador de força física, também de velocidade, então conseguia ganhar muitas bolas pelo alto, ganhava muitas disputas físicas contra os zagueiros em diversos jogos da Premier League, e além disso tinha como uma das principais características, né, mais boas características, a bola lançada em velocidade. Ele tem essa característica de jogador de explosão muitas vezes, de força física, de intensidade. Isso fez com que ele se destacasse também na posição de atacante, mas a questão, como eu falei, o time do Everton continuava tendo um desempenho não muito satisfatório. O time como conjunto não funcionava bem, apesar do Richarlison ser um dos pontos positivos da equipe, mesmo jogando numa posição em que ele ainda não havia jogado na Premier League, que era como um homem de referência, como 9. Chega para a reta final de 2018, início de 2019, o Marco Silva parece que encontra uma forma de dar um jeito, dar uma cara mais definida para esse time do Everton. Ele joga o Richarlison para jogar como meia pela direita, bota o Calvert-Lewin para jogar como essa referência com o número 9, que é um jogador até com características parecidas com a do Richarlison, tem força física, tem altura, ou seja, ganha as disputas pelo alto, mas também tem intensidade, tem velocidade, sabe cair muito bem pelos lados também. Ele vai funcionar como esse número 9, o Bernard parece que ganha posição pelo lado esquerdo, e por dentro, um meia por dentro, mais de criação, tem o Gylfi Sigurdsson, e atrás dele jogando com 2 volantes, com Gueye e Schneiderlin. Posteriormente Schneiderlin se machuca, entra no lugar dele o André Gomes, que também faz boa temporada. E é nesse momento que a gente pode ver o Richarlison sendo o melhor Richarlison do Everton. Não necessariamente individualmente, mas como um coletivo. O Everton passa a funcionar muito melhor como um coletivo, tendo no Richarlison não mais uma referência no ataque, mas como uma peça importante para esse funcionamento que antes não estava vendo, que era muito pautado nas individualidades do Richarlison em diversos momentos. Óbvio que tinha outros jogadores que estavam fazendo... que tinham alguns jogos pontuais em que jogavam bem. O Sigurdsson, por exemplo, foi um jogador de altos e baixos até meados da temporada. O próprio Walcott vinha de alguns momentos bons, outros momentos de muita queda, tanto que até saiu do time, né? Mas não era um time coeso, quando a gente entende. Como time, era muito pobre o Everton.
E a partir do meados da temporada ali, como eu falei, final de 2018 e início de 2019, o time começa a ter uma cara nessa formação, jogando com 2 volantes e Richarlison aberto pela direita, Bernat aberto pela esquerda e Calvert-Lewin. E o Bernat e o Richarlison passa a render muito como esse jogador de profundidade, que é um jogadores, né, muito comum isso na Premier League, os jogadores de profundidade pelo lado direito, muitas vezes encontrando tabelas com o Seamus Coleman, um lateral direito muito bom, de muito apoio, joga praticamente como um ponta pela direita quando tabela com o Richarlison, e também muitas vezes centralizando, já que ele é um jogador que tem certa técnica para costurar por dentro e tentar achar um passe para o Calvert-Lewin, uma própria inversão para o Bernat, que vem correndo pelo corredor esquerdo, que também muitas vezes centraliza para a passagem do Digne pelo lado esquerdo. O Richarlison fez isso muito bem e foi nesse momento justamente que o Everton cresceu mais como conjunto, e o Richarlison se destacando muito pelo lado direito, mas deixando de ser a referência, né? O ataque do Everton cresceu porque ele conseguiu encontrar nesses 3 jogadores de frente, né, às vezes funcionando como eu falei, como pontas, às vezes funcionando como meias, jogadores que renderam muito. O Richarlison foi muito importante nisso, fazendo essa função. E ele consegue muito bem corrigir aquilo que havia mais incomodado o Javi Graça nos tempos Botwood, que era a questão da recomposição pelo lado esquerdo. Dessa vez ele faz isso pelo lado direito, né? E ele começa a faz isso muito bem. Eu acho que o Richarlison consegue amadurecer nessa segunda temporada 18-19, sendo um jogador não só importante para jogar à frente, para jogar como um homem de intensidade, de velocidade pelo lado de campo, que também consegue centralizar e também consegue definir, continuou fazendo muitos gols, é claro que em menor escala do que ele fazia quando estava jogando como um ponta pela esquerda e como centroavante, mas sendo um jogador muito mais coletivo, fazendo parte de uma engrenagem muito mais bem montada do que acontecia no início da temporada. E além disso, tem um ótimo momento defensivo. O Everton marca num 4-5-1, né? Ou às vezes num 4-1-4-1, e o Richarlison é muito importante nessa recomposição pelo lado direito. Então, essa segunda temporada 18-19 do Richarlison a gente pode entender como uma temporada onde ele começa estourando, jogando pro lado esquerdo e jogando por dentro num Everton muito irregular. Ele era esse principal nome, essa válvula de escape do time no ataque. E do meio pro final da temporada, ele passa a fazer parte de um time muito mais sólido, muito mais coeso, muito mais certinho, muito mais arrumado. E por mais que ele deixe de ser essa referência no ataque, a reta final de temporada do Richarlison é de referência no ataque do Everton como tinha sido no início. Mas ele passa a ser uma peça muito importante num time muito mais sólido e que tem tudo para ser muito mais competitivo. Richarlison foi muito importante nessa construção também, mas lembrando, fazendo parte agora de um conjunto muito mais sólido. O Everton hoje termina a temporada com um time muito mais de um conjunto, por mais que tenha tido altos e baixos, a reta final foi muito boa, mas é um time muito mais de um conjunto forte do que um time para jogar na individualidade, para ter um time de um destaque muito maior. O time teve destaques individuais, mas essa reta final foi muito promissora por conta disso. A gente tem que encontrar no conjunto e passa muito pelo amadurecimento de jogadores como Richarlison, como Bernat, o crescimento do Sigurdsson, amadurecimento também do Calvert-Lewin, a dupla de volantes muito bem consolidada nesse final de temporada com Gueye e André Gomes, Gueye e Schneiderlin mais lá para janeiro, mais ou menos, dezembro, janeiro. Isso foi muito bom. Richarlison conseguiu crescer muito nesse ambiente e tem tudo para evoluir mais nessa sequência aí, temporada 19 e 20. Ainda mais num time, como eu falei, já mais seguro, né? Mais formado. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado.